Olá pessoal, como estamos? Beleza aí com todos? Graças a Deus, tudo na paz, por aqui também. Muito bom a gente poder estar junto aí novamente, podendo refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? E hoje eu queria dividir com vocês assim, uma breve reflexão a respeito de algo que é fundamental para todos nós cristãos, né? Fundamental exercermos, convivermos, falarmos, entendermos um pouco mais sobre a fé, né? Como é que a fé acontece no nosso coração, na nossa visão, como é que ela se dá, como é que ela é aumentada em nós. Então é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente tentar aprender um pouco mais sobre a fé. E aí a gente vai ver, meditar aqui na palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre um pouquinho, né? Um texto que fala sobre um ato aqui de fé que tá no livro de Números, capítulo 13, do 30 ao 34. Esse texto aqui foi postado pela Áurea outro dia aí num grupo de WhatsApp, eu acho que da oração do meia-noite, se não me engano. E achei interessante e resolvi falar um pouquinho sobre isso, porque eu também assisti ontem um podcast do Clóvis de Barros Filho, né, um filósofo, professor da USP, em que ele relatou um pouco, falou um pouquinho sobre a fé dele, né, particular. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Números 30 diz assim, é um texto muito conhecido, tá, gente? Uma passagem muito conhecida. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Bom, aqui a passagem, aquela passagem dos 12 espias, né, que foram a mando de Moisés espiar a terra prometida, né, ao povo de Israel. Era uma terra que tinha a promessa de ser uma terra que emanava leite e mel. E os 12 espias observaram a mesma terra. Porém, Caleb e Josué reconheceram que era uma terra muito boa. Todos eles reconheceram que era uma terra muito boa, que poderia até haver prosperidade. Porém, os 10 espias tiveram medo, porque achavam que o povo que lá habitava era um povo mais forte do que eles e certamente acabaria com eles, né? Porém, Josué e Caleb viram de forma diferente, viram a mesma terra, viram as mesmas circunstâncias, porém olharam com os olhos da fé, né? Crendo na promessa que Deus tinha para o povo em relação àquela terra. E a palavra de Deus diz, né, que os descendentes de Caleb, né, Josué e Caleb, herdariam essa terra, porque de fato eles olharam com olhares diferentes. Isso aqui faz a gente pensar, né, um pouco como às vezes as mesmas circunstâncias, né, são encaradas de formas diferentes, né, por pessoas diferentes. Como algumas pessoas conseguem enxergar a mesma circunstância, a mesma dificuldade e reagirem de forma diferente, né? Isso está totalmente relacionado à fé que habita em cada um, né? A gente entende que para a gente viver uma vida cristã, dita uma vida cristã, né?
necessário que a gente tenha fé para superar, para observar as dificuldades da vida, que a vida nos apresenta com esses olhos, né? Com olhos que nos trazem esperança de situações melhores, de dias melhores, né? Com um olhar que possa renovar as nossas expectativas. E o que pode renovar as nossas expectativas, olhar para uma circunstância muito difícil, porém continuar desejando lutar, desejando avançar, desejando prosseguir, são os olhos da fé. Eu falei desse filósofo do Clóvis de Barros Filho, né, que eu estava assistindo esse podcast ontem e ele relatava uma dificuldade de saúde que ele teve, ele numa cirurgia que ele fez numa vista, e ele acabou perdendo completamente a visão. E recentemente ele começou a sentir dor na outra vista, foi ao médico e o médico constatou que ele estava com um tumor na outra vista. E ele começou a ter dificuldade também de enxergar, enfim. Ele disse que acabou ficando com 14% só de uma vista, a visão de uma vista, e a outra zero. Ele disse que ele tem que olhar de lado para poder enxergar e tal. Mas aí nesse podcast ele foi interrogado a respeito justamente dessa dureza da vida, né? A dureza que a vida nos impõe muitas das vezes. E ele disse que ele entende perfeitamente que toda dificuldade que a gente passa aqui nessa vida um dia terá fim. E ele relatou, apesar de não se considerar uma pessoa religiosa, né? Ele não assume nenhuma religião como sendo praticante, nem nada, mas ele disse que crê, né, pela fé. Eu falei assim, ele falou, eu sei que até para vocês pode parecer estranho, um filósofo, né, falar de fé, mas eu creio nas palavras de Jesus, né, eu creio na salvação, eu creio que toda dificuldade que a gente tem aqui um dia vai acabar e a gente vai para um lugar que não tem mais dor, que não tem mais pranto, né, que as dificuldades não vão se sobrepor a nós, porque não existirá mais dificuldade. Será um tempo só de vitória, de alegria. Enfim, eu não sei como é que isso se dá no coração dele, também não sei como é que é a questão da salvação com ele e com Deus, mas achei interessante ele não se considerando uma pessoa dita cristã, né, ter a consciência de que a fé é o que move o nosso desejo de continuar lutando, de continuar querendo a vida, né, a todo custo, de continuar tendo prazer nas coisas. Ele disse que isso jamais iria impedi-lo de continuar trabalhando, porque ele é um professor, né, e ele é palestrante também, ele dá palestra em muitos lugares no Brasil, afora. Ele falou, não é a minha boca que tá doente, né? Eu não estou impedido de falar, só estou impedido de enxergar. Então eu vou continuar falando, né? Minha profissão eu preciso usar a fala e não a visão. E ele brinca com isso e tudo, né? E ele descobriu recentemente esse problema, esse tumor na vista. Então, assim, são maneiras diferentes de enxergar as circunstâncias difíceis que a vida nos impõe, né? Isso o que faz nós enxergarmos e querermos avançar, né, com um pouco mais de disposição, de vontade, é justamente a fé. A fé que a gente tem na promessa que Deus tem para a nossa vida, primeiro, e saber que um dia isso tudo vai passar mesmo, que um dia toda dificuldade vai ficar, que vai ficar para trás, a doença vai ficar para trás, a dor,
a angústia, a depressão, a solidão, o desemprego, a dificuldade financeira, emocional, tudo, o lamento, tudo isso vai passar, né? Vai passar. A gente que pela fé acredita na promessa que Deus tem, né? A gente olha para frente, a gente olha avante, a gente a gente percebe, a gente com os olhos da fé, com os olhos que Josué e Caleb tiveram acerca daquela terra, é com esses olhos que a gente continua caminhando, né? Mas como é que essa fé pode fazer tanta diferença assim? Como é que essa fé é acrescentada em nós? Né? A palavra de Deus diz que, em Hebreus, se não me engano, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé é aumentada à medida que a gente entende um pouco mais de Deus, à medida que a gente busca mais a Deus, à medida que a gente entrega o nosso coração às nossas dificuldades, à medida que a gente ora mais, à medida que a gente tem mais experiências, mais vivência, mais convivência com o Senhor. Né? A fé não é algo que é colocada no nosso coração pura e simplesmente porque você aceitou Jesus, agora você tem fé. Não. A fé ela precisa ser regada, a fé ela precisa ser trabalhada. A fé é fruto de experiências com Deus. E essa experiência a gente alcança dia após dia. A gente alcança essa fé quando você se dispõe a orar, a levantar de manhã e ser grato a Deus pelas coisas que Ele proporcionou para você, pela vida, né, pelo pão, pelo sustento, pelo milagre de você estar vivo, de você estar bem, de você ter saúde, né? E crer que as coisas podem melhorar. Então, através dessa troca com Deus, à medida que você ouve de Deus, à medida que você se relaciona com Deus, a tua fé é acrescentada. E é essa fé que faz que a gente tenha esperança em dias melhores, em situações melhores, em circunstâncias melhores. Essa fé de Josué e Caleb, que eu não posso comparar a fé de ninguém com a minha, né? Nem uma fé de uma pessoa com a outra. Essa é uma comparação que não cabe. Mas quem sabe não é essa fé desse filósofo também, né? Que tem esperança em dias melhores a despeito das circunstâncias que ele está vivendo. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, que a gente possa aprender com Josué e Caleb, que a gente possa aprender com as pessoas que conseguem exercer essa fé genuína, né, a fé em Deus, que a gente possa aprender disso que é tão fundamental para a gente continuar vivendo, para a gente continuar acreditando que as coisas podem mudar e podem melhorar. Beleza, pessoal? Então, que o Senhor complete em nós aí essa palavra, que você possa ter experiências com o Senhor a cada dia, que você possa ter um coração disposto em querer buscar esse Deus que acrescenta a nossa fé, nesse Deus que a gente prega, esse Deus que a gente crê, nesse Deus que a gente deseja estar junto, convivendo eternamente. Beleza, pessoal? Que Deus nos acrescente, que Deus abençoe a todos nós. Grande abraço aí, até a próxima. Fiquem na paz. Valeu!